Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao 20º episódio do Verifica, o terceiro deste ano de 2020. O Verifica, você já sabe, é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação, é o podcast oficial da agência Lupa. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Lupa, isso também você já sabe, faz 20 episódios que a gente está se apresentando aqui e mais uma vez, pela 20ª vez, quem me acompanha nesta jornada é o nosso diretor de estratégias e negócios, Gilberto Scofield Jr. E aí, Gil, tudo bem? Tudo, guria, tamo junto, né? E não é que chegamos já ao 20º capítulo, né? Nossa temporada. 20º episódio de bullying com o meu sotaque. Eu não aguento mais. Bom, o destaque do programa não podia ser outro, senão a crise da água no Rio. Ou melhor, a onda de desinformação em torno da crise da água no Rio. Os boatos tornam ainda mais difícil a vida dos moradores que há mais de 15 dias recebem nas suas casas uma água podre, mal cheirosa, turva e com gosto de terra. E para piorar, também tem recebido muitas informações falsas nas redes sociais, né, sobre esse assunto. E a gente esclarece tudinho agora aqui no Verifica. Nessa onda de desinformação, tem desde um falso pedido da SEDAI para que os moradores não bebam água nem da torneira, nem do filtro, até alguns áudios que estão espalhando boatos sobre a contaminação da água, vejam bem, por um vírus. E o nosso episódio 20 tem muito mais, né, Gil? Pois é, tá variadíssimo aí como sempre. A gente também esclarece 3 casos de notícias falsas desencadeadas ainda pelo recente capítulo do embate entre os Estados Unidos e o Irã. Os 3 envolvem informações erradas sobre, vejam bem, o casamento de muçulmanos com meninas. E nisso sobrou até para o ex-deputado federal Jean Willis. Aliás, já faz uns 10 anos aí que há imagens de supostas noivinhas sendo usadas na internet para disseminar informações falsas, né? E isso mostra como a indústria da desinformação é insistente, tá mais intensa e também mais perigosa, agora interferindo até na geopolítica mundial, né? Essas fraudes têm movimentado uma estrutura jurídica e tecnológica cada vez maior para combatê-las, e quem explica melhor isso pra gente é a queridíssima Cristina Tardáguila. Pois é, ela traz, como toda semana aqui no nosso podcast, um olhar internacional sobre o mundo da checagem de fatos, direto dos Estados Unidos, onde a Cris atua na direção da International Fact-Checking Network, a IFCN. E é claro que também não pode faltar o nosso quadro sobre mitos e verdades na área da saúde. O que a gente tem para hoje, hein? No espírito do janeiro roxo, vejam bem, aquilo roxíssimo, campanha de conscientização sobre a hanseníase. A repórter Natália Afonso esclarece o que é boato e o que é verdade em torno dessa doença que ainda vem cercada de muito preconceito. Então, se liga aí que esse é o terceiro Verifica de 2020, é o nosso 20º episódio da temporada e tá só começando. Gil, hoje a gente vai começar pelo assunto da semana no Rio de Janeiro, né? Que é a crise da água. E antes da gente começar, eu vou lembrar, porque o roteiro tá me mandando, né? Lembrar quem tá nos ouvindo de seguir a gente nas redes sociais e de visitar o nosso site, que já é a nossa marca registrada aqui no comecinho do programa, a gente fazer essa ressalva. Segue a gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e acessa o site no... Gente, olha só, antes de mais nada, só para lembrar que é o roteiro que é uma mala, viu? Não é a gente ficar repetindo a mesma coisa sempre, não. É o roteiro que manda. Mas é www.lupa.news. Bom, quando terminar essa primeira temporada, todo mundo já vai estar craque, né? Tá, vamos lá. Voltando então para a água do Rio de Janeiro. A gente já vai aí para mais de 15 dias desse problema aqui na cidade, né? Um problema que não é novidade, também não é exclusividade do Rio de Janeiro, mas que tem preocupado os moradores de várias cidades aqui do estado, né? A razão é que quem sofre, como sempre, é o contribuinte. Desde o início do ano, os moradores da cidade do Rio e de áreas da região metropolitana estão vivendo aí um drama de receber nas suas casas uma água turva, com cheiro ruim e com gosto de terra.
E isso seria causado pela contaminação dos reservatórios da SEDAI por uma substância chamada geosmina, produzida por algas. Pelo menos essa foi a justificativa dada pelo presidente da SEDAI, né, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos aqui do Rio de Janeiro, Hélio Cabral. Quando o problema já se estendia pela segunda semana, ele finalmente veio ao público para afirmar, numa entrevista coletiva, que a situação seria, nas palavras dele, do Cabral, né, normalizada em breve. Mas o presidente da SEDAI não disse exatamente quando é esse breve, né? Pois é, e o governador Wilson Witzel, que também passou aí um tempinho hibernando, digamos assim, sem falar absolutamente nada, me parece que estava no exterior, se não me engano, não é isso? Em férias. Pois é, também ficou nas cobranças aí protocolares e promessas vagas. Limitou-se a afastar o diretor de saneamento da SEDAI, Marcos Chimelli. Bom, o fato, Gil, é que a crise continua e já fez aí sumir das prateleiras dos supermercados as garrafas de água mineral. Eu fui no supermercado esses dias aqui na Zona Sul e não existia água mineral, a não ser aquelas marcas internacionais, que eu não vou citar aqui para não estar fazendo propaganda. Que custa R$50 que custam caríssimo, né? Mas assim, água mineral não tinha de 5 litros, não tinha de 3, não tinha de 1,5, não tinha nem aquelas de 500 ml. Então, assim, sumiu mesmo da prateleira do supermercado, né? Pois é, o problema também é o seguinte, diante dessa procura, a água mineral passou a ser vendida com ágio, né? Pelo menos foi o que me falaram. Muito mais caro, né? Muita gente reclamou para mim. Agora, as redes sociais estão inundadas com relatos dessa gincana do carioca aí atrás de uma água confiável. E além disso, estão inundadas também de desinformação, como é comum em casos de crise, e isso a gente já sabe, né? Logicamente, gera aí um alarmismo, confusão e só piora a vida do carioca. Pois é, como é por isso que a gente está aqui, né? Vamos ver o que anda circulando por aí e esclarecer pelo menos algumas dessas informações para não piorar ainda mais o que já está ruim. Pois é, vamos nessa. O primeiro caso, então, relacionado a isso, carrega justamente o risco de gerar um alarmismo aí na população. É um post que informa que a SEDAI emitiu um alerta urgente pedindo para que os moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro não consumissem água da torneira ou do filtro porque ela estaria contaminada. Nem os galões de 20 litros de marcas menos conhecidas aí de água mineral seriam confiáveis, de acordo com essa publicação que alguns dos nossos leitores nos pediram para checar. Pois é, o alerta teria partido de um grupo de médicos do Hospital Samaritano, alarmados aí com uma grande quantidade de gente passando mal, supostamente aí por causa da tal água podre. Mas não é bem isso, tá? Os nossos repórteres verificaram que esse alerta é um boato. Na verdade, ele foi negado aí pela própria SEDAI, ou seja, em nenhum momento a companhia afirmou que os moradores não deveriam beber a água. A SEDAI, inclusive, diz que, apesar do cheiro e do gosto de terra, a água que ela fornece não ameaça a saúde de quem bebe. Desde o início da crise, aliás, a SEDAI tem assegurado que a água é inofensiva, embora o gosto e o cheiro sejam super desagradáveis, né? Pois é, eu felizmente moro na Serra, então não consumo a água daqui do Guandu, do sistema. Mas de quem tomou disse que é horrível. Nossa, tem lugares que não dá para servir um copo de água, assim. Pois é, pô, gente, ninguém merece. Mas a SEDAI garante que a água distribuída para a capital e para a região metropolitana do Rio segue aí os parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sandra Azevedo, observou numa entrevista recente aí ao jornal o Globo que a tal geosmina, que é essa substância produzida por algas e que a SEDAI utiliza como justificativa para esse problema, ela não deixa a água turva. Só testes com amostras colhidas na tubulação da companhia é que podem identificar precisamente qual é a causa do problema. Então, por enquanto, a gente ainda não sabe, né? E por falar em UFRJ, outra informação falsa em torno dessa crise se refere aí a um áudio postado nas redes sociais atribuído a um especialista do Instituto de Microbiologia da UFRJ. O áudio diz que a água está com excesso de coliformes fecais, ou seja, no bom português, cheia de cocô. Só que esse áudio, que circula aí pelo WhatsApp e pelo Facebook, também é um boato. A UFRJ informou, por meio de uma nota, que nenhum professor ou pesquisador da universidade gravou esse áudio que tem circulado. Aí alguém pode perguntar, tá bom, não gravou o áudio, mas as informações que estão lá são verdadeiras? E daí a gente responde, não são. A UFRJ deu um parecer sobre a água, mas não tem nenhuma dessas informações que constam nesse áudio, então
Tá errado isso daí. Bom, no início de janeiro, a Vigilância Sanitária Municipal coletou e analisou algumas amostras da água distribuída pela SEDAI. Os técnicos avaliaram que o nível de coliformes fecais na água era, abre aspas, satisfatório para o consumo, fecha aspas. Esse parecer é citado em reportagem do Jornal Extra, publicado no dia 9 desse mês. Gil, e tem um outro áudio desse tipo, envolvendo um suposto alerta dado aí por um cientista que também está circulando, tá? Nesse caso, a voz é de uma mulher, ela afirma que o marido dela é um biólogo da Fiocruz e que ele estaria impedido de informar a verdadeira gravidade do problema relacionado à água no Rio de Janeiro. Segundo o áudio, essa água estaria contaminada por um vírus poderoso e o remédio utilizado para conter esse vírus seria, então, o causador do cheiro e do gosto estranhos identificados na água nos últimos dias, né, desde o início do ano. E isso, então, representaria um risco ainda maior para a população, causando até parada cardíaca. Nossa, mega teoria Meu da Deus, conspiração. é uma loucura, né? Pois é. E aí, bom, a informação também é falsa, tá? Até o momento não há nenhum registro de vírus na água. O que tanto a Fiocruz quanto a SEDAI constataram foi a concentração alta de geosmina. A presença dessa substância indica uma proliferação de algas nos mananciais, tá? E esse aumento das algas é provocado pelo avanço da poluição. Pois é, Gil, acaba que essa crise pelo menos chama a atenção, né, para essa poluição que ameaça o sistema de captação das águas da SEDAI aqui no Rio de Janeiro. São despejados aí no Rio Guandu, que abastece a capital e também áreas vizinhas, dezenas de milhões de esgoto in natura por dia. Isso é surreal, né? Surreal. E ilustra bem aí um dos problemas crônicos do Brasil, que é o tratamento de água e esgoto. Quase a metade da população brasileira não tem coleta de esgoto e 35 milhões de brasileiros vivem sem água tratada. É o que constata o levantamento do Instituto Trata Brasil, divulgado no ano passado. Ou seja, temos muito dever de casa pela frente. E no Rio de Janeiro já tem um bom tempo aí que vem se discutindo, né, e se sinalizando a privatização da SEDAI. O que o governo precisa mesmo é fazer um dever de casa urgente, porque não dá para ficar com essa água aí com gosto de terra, mesmo que a companhia garanta que ela não faça mal à saúde. É um desrespeito à população. Total, né? Total. Mas vem cá, bora mudar de assunto? Vamos, que tá meio para baixo esse programa. Pois Hoje tá meio trevas esse negócio. Negócio de beber cocô não dá. Bom, a crise entre os Estados Unidos e o Irã pode até ter esfriado e afastado, ao menos por enquanto, a ameaça de um iminente confronto militar, como muita gente estava temendo aí um tempo atrás. Mas esse embate segue movendo aí muita informação falsa, muita desinformação nas redes sociais. Algumas delas insuflam uma intolerância política e religiosa. É o caso dos boatos sobre o casamento de adultos iranianos com crianças. Eu queria um assunto menos trevas, mas pelo jeito não, né? Então vamos lá, né? Porque não tem o que fazer. Bom, culpa do roteiro. Culpa da internet. Tem que acabar a internet, eu sempre falo isso. Tem que acabar a internet, tem que acabar as redes sociais. E as outras coisas que eu digo que tem que acabar, eu não vou falar. Eu deixo restrito ao meu círculo de amigos, porque são muito polêmicas. Ninguém inventa notícia falsa boa, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Um desses boatos aí, relacionados a esse tema, tem um temperinho brasileiro, né? É a imagem de um tweet atribuído ao ex-deputado federal Jean Willis, que, aliás, volta e meia é envolvido em memes e em boatos nas redes sociais. Nesse tweet, então, consta lá uma declaração do Jean Willis, teria dito que os brasileiros precisam aceitar o casamento de muçulmanos com meninas menores de 10 anos e que isso seria parte da cultura islâmica e não deveria ser visto como pedofilia. Mas o Jean Willis jamais escreveu o tweet que aparece na imagem. É, na verdade, uma montagem. Ela começou a circular em 2017 e reapareceu recentemente, desencadeada pela crise dos Estados Unidos com o Irã. O principal sinal de que se trata de uma montagem é o perfil que aparece na imagem, @JeanWillis. Esse endereço é falso e já foi suspenso pelo Twitter. A conta oficial do ex-deputado é outra, @JeanWillis_real. Gil, e esse boato aí do casamento sistemático de crianças iranianas é propagado também por várias imagens ressignificadas na internet, aquele velho truque aí que a gente sempre comenta, né? Uma delas mostra um homem idoso com uma menina vestida em trajes típicos, que seria a mulher desse homem. O texto que acompanha essa foto diz que, abre aspas, no Irã, velhos de 70 anos, pregadores do islamismo, se casam com meninas de 7, fecha aspas. Essa coisa de você detonar a religião, né?
briga religiosa, digamos assim. Que é muito, muito comum nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente verdade. continua vivendo em cima dos valores, né? As discussões em cima dos valores, e a religião é uma coisa sempre cara, né, para as pessoas, então... Pois é, nesse caso específico, né, do senhor de 70 anos, a equipe da Lupa verificou que esse post é uma fraude. É uma manobra daquelas que tiram a imagem do contexto original para ela ganhar outro sentido, coisa que a gente já vem mostrando aqui. Todo episódio, né? A gente fala de de alguma coisa assim, né? Na verdade, a imagem que você pode ver lá no site da Lupa, no www.lupa.news, não mostra um casal, nem sequer foi registrada no Irã. É, na verdade, uma imagem feita na Turquia. E o homem da foto é, na realidade, o diretor de um jardim de infância. A menina é uma aluna desse lugar. Embora a menina esteja aí mesmo com um vestido que se parece muito com um vestido de noiva, ela não estava se casando, tá? Ela estava, na verdade, participando de uma cerimônia religiosa que marca o início do aprendizado do Alcorão, o livro sagrado da religião muçulmana. Essa mesma insinuação é feita no outro post, que mostra uma fila de homens adultos de mãos dadas com meninas de vestido branco. A legenda diz o seguinte, abre aspas, não é fake não. No Irã, meninas casam até com menos de 13 anos. São obrigadas, as leis permitem. Mas é fake sim, a imagem analisada pela Lupa também não foi registrada no Irã. As meninas também não são noivas, na verdade são damas de honra, né? Essa foto ela foi tirada numa festa de casamento coletiva na faixa de Gaza. Essa festa aconteceu em julho de 2009. A cerimônia foi promovida pelo Hamas e reuniu 450 noivos e noivas que não tinham condições de pagar por uma celebração como essa. Pois é, desde então, Nath, as imagens dessa festa têm sido compartilhadas nas redes sociais com a falsa informação de que as crianças estavam se casando. Pois é, mas o post é uma farsa, né, Gil? É importante a gente lembrar que o casamento de meninas com menos de 10 anos acontece, de fato, no Irã, tá? O país registrou 1.007 casos desse tipo entre 2014 e 2017. Pois é, mas isso não é exclusividade do Irã ou mesmo do islamismo. Segundo a Unicef, no Irã, a quantidade de mulheres entre 20 e 24 anos que já estavam casadas ou em uma união estável com menos de 15 anos corresponde a 3% da população. Esse percentual é menor do que o registrado no Brasil, de 6%, e do que a média mundial, de 5%. Pois é, vejam vocês. A idade legal para o casamento no Irã é de 13 anos para meninas e de 15 anos para meninos. Mas os juízes podem autorizar cerimônias de crianças com idades menores. Pois é, e a gente crucificando os costumes alheios sem saber nada, né? Sem saber essa informação o lixo no nosso quintal, né? Essa informação do percentual é perfeita, assim, para a gente tentar refletir um pouco sobre o quanto a gente espalha coisas sem sentido, sem ter conhecimento, e do perigo que é, né? Não, e ainda que fosse verdade, a hipocrisia que isso carrega, Exatamente. né? Porque você tem aí um percentual maior no Brasil e você está aí falando besteira a respeito do país alheio. Exatamente. Bom, vamos seguir então nessa pegada internacional, porque tá na hora da gente falar com quem? Com quem? Ela. A única. A única. A máquina mito, Cris. A gente vai falar então com a Cristina Tardáguila, diretamente dos Estados Unidos. A Cris, todo mundo já sabe, é fundadora da Lupa, diretora adjunta da IFCN, a rede que reúne as plataformas de checagem em todo mundo. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre as estruturas jurídica, tecnológica e profissional que têm sido montadas aí para combater a crescente ameaça da desinformação. Uma estrutura, diga-se, que envolve desde centros anti-fake news até unidades de checagem lideradas por governos. Mas quem explica melhor isso, como de costume, é a nossa queridíssima Cristina. Sabe que é sua, Cris? Oi, Nath. Oi, Gil. Eu vou começar hoje aqui uma série com vocês sobre o que vem sendo feito ao redor do mundo para tentar, digamos assim, bloquear ou impedir o avanço das notícias falsas e da desinformação. E meu foco vai ser hoje aqui no sudeste da Ásia, onde parece que está rolando uma espécie de laboratório, gente. Por lá estão criando centros anti-fake news, estão criando unidades de fact-checking controladas por governo, estão criando leis, estão prendendo pessoas e, inclusive, estão levando adiante as tentativas de desligar a internet, viu? É importante a gente saber isso agora, sobretudo que o Brasil está aí vivendo a CPI das fake news. É importante a gente saber o que está rolando do outro lado do mundo e se está dando certo ou não. Bom, minha escolha de hoje é começar pela Tailândia. Gente, a Tailândia criou, em novembro do ano passado, um centro anti-fake news.
E você pode ver pela internet diversos vídeos mostrando como é que é esse centro por dentro. É nada mais, nada menos do que um grande escritório com um monte de telões conectados à internet, monitorando redes sociais e com cerca de 30 funcionários do governo, vou reforçar, do governo, dizendo o que é verdadeiro e o que é falso. Bom, a princípio o governo tailandês prometeu de pé juntos que não iria atacar nenhum tipo de informação ou desinformação relacionada a conteúdo político. Ia ficar apenas ali atento a notícias falsas relacionadas a desastres naturais, à economia, a produtos de saúde e beleza que não fossem lá muito verdadeiros e também, óbvio, a bens ilícitos, né, drogas, enfim, conteúdo que realmente não pode aí circular livremente pela internet, segundo as leis do país. E aí pediram ao governo tailandês que definisse, afinal de contas, o que é notícia falsa, porque esse é um grande problema de quem tenta regular a desinformação. Não existe uma definição fechada, redonda e perfeita para isso. E aí o governo tailandês, para responder essa pergunta, soltou a seguinte frase, né? Que eles estariam dispostos a classificar como notícias falsas todos os links, imagens e vídeos que, de forma geral, pudessem afetar, vejam só, a paz, a ordem, a boa moral e a segurança nacional do país. Bom, só para a gente entender, isso aconteceu em novembro. E agora, passados alguns meses, o que a gente está vendo? Primeiro, a gente tem visto prisões. O Centro Anti-Fake News da Tailândia, a gente já prendeu pelo menos umas 3 pessoas. Uma delas, curiosamente, estava distribuindo pelo Line, que é uma espécie de WhatsApp, muito usado na Tailândia, estava distribuindo conteúdos obscenos, ou seja, digamos, pornografia, né? E aí foi preso. E eu fico me perguntando quando é que foi que notícias falsas e pornografia viraram sinônimo. Talvez na Tailândia isso já tenha acontecido, não sei se no Brasil. Nath, Gil, outra coisa que a gente tem visto também, os especialistas em notícias falsas, em jornalistas famosos e reconhecidos da Tailândia, já têm contactado a IFCN e questionado as checagens publicadas por esse Centro Anti-Fake News da Tailândia. Eles têm dito, por exemplo, e mandado exemplos muito claros de que as checagens, na verdade, elas estão sim sendo usadas para proteger, né, guardar aí, né, a conduta, né, e o passado de políticos que estão no poder ou que são do partido no poder e também, vejam só, de membros do exército tailandês. Ou seja, ao contrário do que havia dito o governo tailandês no momento de lançar o centro, agora sim o centro está sendo usado para a proteção dos próprios políticos e dos líderes do país. Bom, esse tipo de trabalho que a IFCN está fazendo, de monitorar as tentativas de regulamentação no mundo todo, ele está disponível, e eu gostaria muito que os ouvintes aqui do Verifica conhecessem esse trabalho, num guia que a IFCN mantém no seu site. É um guia sobre todas as tentativas de regulamentação, e aí a gente está falando desde centros anti-fake news, tentativas de desligar a internet, leis, decretos, prisões, né? Inclusive movimentos de media literacy, alfabetização digital, tudo no site da IFCN. Vale visitar e acompanhar. A gente vem monitorando desde 2018 pelo menos 50 países. E sem dúvida é uma fonte de pesquisa para quem quer saber se o caminho para controlar as notícias falsas é esse. Na próxima semana, trago mais informações sobre mais países. Um beijo grande a todos. Maravilha! E agora está na hora do nosso quadro, sempre muito aguardado, sobre mitos e verdades na área da saúde. Hoje a gente entra no clima do Janeiro Roxo, a campanha de conscientização sobre a hanseníase, que ainda é muito cercada de preconceito e informações desencontradas da hanseníase. Para quem não está unindo o nome, a coisa em si é a antiga lepra. A repórter Natália Afonso esclarece o que é boato e o que é verdade em relação a essa doença que registra só no Brasil mais de 20 mil novos casos por ano. Explica aí, Nath, o número de novos casos vem caindo no Brasil? Oi Gil, oi Nath. A hanseníase é uma doença bem antiga e, ironicamente, ela não é muito comentada, né? E, na verdade, Gil, o número de novos casos da doença aumentou de 2017 a 2018, tá? Esse é o primeiro aumento depois de 13 anos de queda. Os dados do Ministério da Saúde mostram que houve 28.660 novos casos de hanseníase em 2018, enquanto em 2017 a pasta registrou 26.875 novos casos. É uma diferença considerável aí, né, Nath? Essa é uma doença também que vem acompanhada de muitos preconceitos. Com certeza. Né? É uma doença bem antiga, como tu mesmo falou. E aí a gente vai tentar, assim,
desmistificar algumas Alguns coisas, mitos e verdades aí. né? Mitos e verdades. Eu sempre vejo as pessoas comentando algumas coisas e uma delas é que uma pessoa com hanseníase, né, com lepra, que não se usa mais o termo, mas enfim, pode perder partes do corpo. Isso é verdade? Então, a Fiocruz, ela explica que antigamente, né, a doença ela progredia e podia causar lesões aí muito graves, podendo resultar até na perda de membros. Mas, hoje em dia, o tratamento permite que um paciente em estado mais avançado, né, se cure antes de chegar a esse nível. Ou seja, a gente está falando, então, de preconceito. Né? Hoje em dia é mais preconceito mesmo. O tratamento, ele impede aí essa progressão a ponto de perder membros. E como que é esse O tratamento? tratamento, então, ele é oferecido pelo SUS, né? E o SUS oferece medicamentos e o acompanhamento necessário para o tratamento com pessoas com hanseníase. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento é feito pela polioquimioterapia, que é uma associação de medicamentos que mata o bacilo e evita a evolução da doença. Sem a presença do bacilo, a transmissão é interrompida. Então, é por isso que quem faz o tratamento não transmite a doença. Exatamente, Gil. A hanseníase, ela transmite muito fácil e por isso também que o tratamento é obrigatório, né, compulsório aqui no Brasil. E acho que vale destacar aqui que a hanseníase tem cura, né? Os medicamentos usados no tratamento, como a gente já falou aqui, mata o bacilo e a pessoa fica curada da doença. Caso o paciente tenha começado o tratamento muito tarde, é possível que haja sequelas e deformidades. Então, mais uma vez, mais uma doença que a gente fala aqui que é importante, né, tratar logo para a gente ter um bom prognóstico, uma evolução aí controlada, né? Mas agora eu quero perguntar sobre uma coisa que está circulando nas redes sociais. Eu adoro as coisas que circulam nas redes sociais. Nossa, vou me preparar. Né? Que o nosso programa é basicamente sobre isso. O tatu pode transmitir a hanseníase, é isso mesmo? Sim, Nath. A bactéria que causa hanseníase também ela pode ser encontrada nos tatus, né? Por isso, o contato com o animal e o consumo da carne pode levar o ser humano a contrair a doença. Estudos mostram que uma grande parcela das pessoas que comem carne de tatu tiveram hanseníase depois. E a incidência da bactéria nesses animais também é bastante alta em algumas regiões do país, né, do Brasil. Gente, tem estudo sobre isso? Tem sim, Gil. Uma pesquisa feita no Espírito Santo mostra que 90,4% dos pacientes com hanseníase ou que já tiveram a doença comeram carne de tatu antes de serem diagnosticados. Outro estudo, realizado em Mogi das Cruzes, em São Paulo, também identificou uma alta incidência de pacientes que haviam comido carne de tatu, tá? De 207 doentes infectados, 101 consumiram a carne do animal, o que representa aí um total de 48,7%. Então, muita coisa, né? Cuidado, né? Evitar. Se Evitar? possível. Comer carne de tatu faz mal à saúde, ponto. Não, olha fake news, hein? Olha só, Olha a gente não falou isso aqui. Não, gente, é na dúvida. A gente não, falou né? que- Ué, come o frango. Alguém já comeu carne de tatu? Eu não. Eu já comi. Jura? E aí? Uma vez meu pai foi caçar e eu comi. Nossa, esses Nossa, gaúchos comem muito, tudo, é muito, né? é um pouco machismo, assim, né? Uma coisa meio exagerada, assim. Caçar tatu, tá maluca? Não, mas aí foi essa única vez e também acho que nunca fui diagnosticada, então acho que tá tudo bem. Mas vale tomar cuidado, né? Com certeza. Muito bom, Natália. Natália hoje um pouco, com a voz um pouco anasalada, se recuperando de um resfriado, Ainda mas estou sempre aqui com a resfriada, no gente. caso. Dei. Bom, gente, além dos mitos e verdades aí sobre a hanseníase, né, a Nath vem fazendo uma série sempre atenta às doenças que motivam campanhas de conscientização aí nos meses, né, de acordo com os meses do ano, e a gente coloca tudo lá no site da Lupa. É só ir lá para conferir outros mitos e verdades sobre a hanseníase e também sobre outras áreas relacionadas aí à saúde, né? Pois é, vale lembrar também que à medida que a gente reduz a desinformação em torno dessa doença, a gente reduz também o preconceito e contribui para que ela seja prevenida e tratada com sucesso. Você, ligada no Verifica, encontra na página eletrônica da Lupa mais informações sobre esse e outros esclarecimentos relacionados à saúde. Entra lá, o endereço é www.lupa.news. Ah, que ninguém sabe ainda, né? Esse endereço. Eu não vou Inédito. falar. Não vou falar mais. Agora nós vamos até o final da temporada sem dizer o site da Lupa. Vamos? Vamos, né? Duvido. Tá bom. Então tá. Bom, com essa combinação aí, com esse acerto, a gente vai chegando ao fim, então, desse 20º episódio do Verifica, né? O terceiro de 2020. Eu lembro você
Para acompanhar as informações verificadas pela Lupa, é só seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também ficar de olho no site, que a gente não vai dizer mais qual é. E se você tiver uma sugestão de checagem, escreve pra gente lá no lupa@lupa.news, que a gente vai fazendo essa triagem e verificando conforme a disponibilidade da nossa equipe de repórteres, não é, Natália? Sim, estamos de olho. Bom, a produção e a reportagem do Verifica, você já sabe, são da equipe da Agência Lupa. O roteiro e a edição ficam por conta dos nossos amigos e parceiros do Colmeia Podcast. Um beijo, tchau, até a próxima semana. É isso aí, gente. Uma boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau. Verifica. O podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.